Amados, amém. Aproveitando que estão de pé, abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 12, versículos 13 e 14. Glória a Deus. Acharam? 1 livro de Reis, capítulo 12, versículos 13 e 14. Diz assim a bendita palavra do Senhor: E o rei respondeu ao povo duramente: porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado, e lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Amém? Pode se assentar, dando glória a Deus. Eu quero externar a satisfação e a alegria de aqui poder estar. Eu vou dizer ao pastor Vanderlei que eu estou aqui igual a rainha de Sabá, admirando tudo. Amém? Feliz por tudo. Rainha de Sabá, quando visitou Salomão, ficou encantada. E ela chegou a dizer que era mais do que haviam falado para ela. Amém? E o Marcelo não me fez a propaganda da igreja, mas só me convidou. E aí eu estou admirado, né, com toda a beleza. Também estou muito feliz pelo reencontro que nós estamos tendo com tantos amigos, companheiros de longas datas. Pastor Evaldo, o pastor Vanderlei, como ele dissera já, né, há mais de 30 anos. Enfim, é uma carreira. E falar de alguns anos, a gente se sente velho, por um lado. Por um outro lado, você se sente honrado, porque você está fiel ao longo de tantos anos. Amém? E eu tenho amigos convertidos de 60 anos atrás. E nós estamos felizes até hoje, servindo a Deus. Eu tenho um pastor que batizou comigo. E eu visitei a igreja dele há algum tempo atrás, e ele falou: pastor, Deus de agosto de 69. Eu não me esqueci que o Senhor desceu as águas comigo. Éramos jovens, ainda muito criança, podemos assim dizer, mas Deus conservou-nos até aqui. Amém? Aí já não preciso dizer mais que estou velho, né? Tem muito tempo, né? Tem muito tempo. Aí o Marcelo erra completamente, Marcelo. Dessa vez você errou. Convida um velho para pregar para o jovem, para adolescente ainda. Aí, estragou tudo. Mas amém, né? Vamos trazer a palavra da parte do Senhor nosso Deus. Depois então desta alegria toda que nós estamos tendo, eu vou trazer uma palavra. Eu quero muito que vocês prestem muita atenção. Nós obreiros aqui do púlpito, nós jovens, nós adolescentes, nós mulheres e homens mais velhos, que prestamos muita atenção. Porque tem vezes que você vai falar de partes bíblicas, que é mais fácil, todo mundo conhece. E tem vezes que você vai falar de partes bíblicas que dificilmente alguém fala nelas. Aí essas partes bíblicas menos comentada, elas têm uma certa dificuldade para se trazer uma interpretação. Aí eu vou citar alguns nomes, uns muito comum a vocês e outros nem tanto. Vou trazer nomes bíblicos e vou trazer também nomes não bíblicos. Por exemplo, eu vou trazer o nome de Charles Windows. Esse é um escritor americano, pastor, teólogo, e ele traz uma frase que me marcou muito. O livro dele, um dos livros dele tem por título Falar Bem. E aí você pensa que ele vai te dar uma dica de como você falar bem, e ele conclui dizendo: falar bem é ter conhecimento. Se você não conhece, você não sabe o que está falando. Ele ensina-nos uma técnica também de pregar a palavra. E qual é a técnica, pastor? A melhor técnica é a inspiração do Espírito Santo. E a outra técnica é você saber o que você vai falar. E em cima dessa técnica, ele diz o seguinte:
que geralmente os pregadores preparam a mensagem com a mente. E o pensamento é muito rápido. A mensagem fica muito grande, ainda que você prepara em pouco tempo, porque o pensamento é ágil. Mas quando você transfere isso para a palavra, se torna longo demais, porque as palavras não são como os pensamentos. Elas vão num ritmo mais lento. Amém? Daí a necessidade, então, de nós aprendermos, compactar a mensagem e lembrar que as pessoas que nos ouvem, uns reprovarão a mensagem. Por quê? Porque conhece mais do que quem está falando. E outros não entenderão. Por quê? Não entende ou não conhece a mensagem. E outros a recebe de coração aberto. Eu não sei qual vai ser o caso aqui desta noite, mas o certo é que, como servos de Deus, não se pode fugir daquilo que Deus ministrou ao seu coração. Aí Paulo diz assim: quer ouçam, quer deixem de ouvir, pregue-lhes a palavra. Amém? Então nós vamos trazer a palavra, retroagindo-nos um pouco na história de Israel, para podermos compreender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Amém? Compreendido até aqui? Amém? Já vale um glória? Então glorificamos a Deus, porque estamos num banquete espiritual, quando Deus quer nos alimentar. E aí você diria assim: pastor, como assim banquete? Mateus 4, Jesus vai dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está aí o banquete. Palavra que sai da boca de Deus é um banquete que não alimenta o corpo, mas alimenta o que está dentro do corpo, que se chama alma e espírito. Quando você vem para a igreja, você vem até meio cansado. Às vezes dá até vontade de ficar em casa. Não é? Tem dia que você está quebrado. Não, tem que ir para a igreja. O corpo não quer, mas a alma está faminta. O corpo não aceita, mas a alma deseja. E você vem para a igreja e sai feliz, alegre. E até o corpo cansado recebe um refrigério, porque a alma vai se sentir verdadeiramente alimentada. Com o quê? Com a palavra de Deus. Então vir à igreja, estar no templo, participar do culto, é um exercício de alimentação para a alma. A gente sai alimentado para a alma. Mas deixa-me dizer a vocês também um truquezinho dos crentes coreanos, tá? Eles vão para a igreja e lá na Coreia tem muitos empresários. E eles não podem ir à igreja durante a semana. Eles sempre vão aos domingos. Porém, aos domingos, o pátio de estacionamento, os templos, que não é um só, enche de um jeito que tem gente, grande parte deles tem que assistir o culto pelo telão, porque não dá para entrar no templo. E eles vão assim mesmo. E o pastor um dia, pensando no sacrifício daqueles pobres irmãos, enfrentando fila para poder entrar no templo, achar um lugarzinho no departamento daquele, para assistir o culto, resolveu fingir de membro e foi para o meio deles. E os coreanos são meio parecidos com os japoneses, são tudo mais ou menos igual. Dificilmente você consegue decifrar quem é quem. Porque eles vão ir puxadinho e tal. Ele entrou lá na fila e ficou lá e começou a reclamar: gente, mas fila para entrar na igreja, isso é um absurdo, não aceito isso, não vou ficar aqui. Aí alguém de trás bateu nas costas e falou assim: moço, fica quieto aí, porque o senhor não sabe a importância de estar aqui. O que nós vamos ouvir vai alimentar a nossa alma. Compensa, moço, fica aqui. Eu falei assim: não vou ficar. É absurdo ficar na fila. E ele saiu e correu para o gabinete dele e lembrou do peso da responsabilidade. Era ele que ia pregar, era ele que pregava. E eles falando que era bom estar ali para ouvir a mensagem que seria pregada. E eles, por isso eles estavam enfrentando até a fila para poder ir para a igreja. Olha que maravilha, né? Aí lá no gabinete ele falou assim: meu Deus, olha o peso da minha responsabilidade. Esse povo está aqui para ouvir uma palavra. Mas deixa-me lembrar a vocês que entre eles tinha os
empresários. E sabe o que eles faziam? O que eles fazem até hoje? Eles vão para a igreja, falando com Deus assim: Senhor, eu tenho aquele negócio para fazer. Fala-me pela tua palavra hoje. Vai para a igreja e recebe uma orientação para os negócios. E são bilionários, porque recebe a orientação de Deus. Amém? Então, em cada mensagem, Deus fala aos nossos corações. Quer mudar de vida? Quer ser bem-sucedido? Financeiramente, socialmente, na família? Vem para o culto e recebe a mensagem que Deus vai falar com você. Abra o coração à mensagem de Deus. E você vai ver, quando você começar a aplicar isso lá na sua casa, que maravilha vai ser para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então eu prossigo, retroagindo, como eu disse, a história de Israel. Todo mundo sabe que Israel, por um bom tempo, depois daquela trajetória do deserto e tal, eles entraram na terra, eles se estabeleceram na terra, e aí Deus entrou com providências para governá-los, por meio de juízes. Todo mundo tinha rei, Israel tinha juízes. Que coisa linda, né? Linda para nós que estamos de longe. Para eles, a inveja cresceu. Nós queremos um rei, nós queremos um rei. Mas não estava tão bom com juízes, porque além de juiz, o homem era profeta de Deus. O homem era ligado ao céu. O homem trazia as palavras direcionadas por Deus para a vida deles. E eles estavam muito bem. Mas nós queremos um rei. Aí Deus então libera para que eles escolham um rei e aguente as consequências. Aí escolheram então, lutaram e pediram a Deus, pediram a Samuel que desse um jeito e arranjasse um rei. E Samuel vai orar a Deus e fala: Senhor, esse povo não me quer mais, Senhor. Esse povo enjoou de mim, Senhor. Esse povo quer que eu vou embora. Aí Deus fala: Samuel, eles não rejeitam a ti, mas a mim. Arranja um rei para eles. Arranja um rei para eles. E aí Samuel se encarregou de nomear, de ungir um rei para ficar em Israel. E Deus coordenou a coisa. E Samuel ungiu Saul. Um homem bonito, um homem alto, um homem elegante, um homem capaz. Tudo conforme eles pediram, para que ficasse igual aos outros povos que tinha rei. E aí Saul virou rei e governou quase 40 anos fora da direção de Deus. 2 anos ele foi muito bem, buscando a Deus. Depois de 2 anos, ele fez o que não devia, e Deus se afastou dele, e Saul quase enlouqueceu. Mas nisto Deus, que vê todas as coisas, fala com Samuel assim: desce, pega o teu vasilhame, o chifre, enche de azeite e vai à casa de Jessé, o belemita, e unge um dos seus filhos a rei de Israel. Se você estiver acompanhando o raciocínio, já começa a aparecer os adolescentes. Começa a aparecer um adolescente. Davi é ungido. Embora Samuel hesitou um pouco, mas Deus revela para ele, quando ia ungir um dos mais velhos, Deus fala: não, você vê por fora, mas eu vejo por dentro. Não é este. Vem outro Samuel, se entusiasma com a beleza. Não é este. Aí acabou os meninos. Aí Samuel disse: ué, mas que deu? Não tem mais ninguém não? Deus falou que não é nenhum desses que passaram aqui. Aí lembraram de um garotinho que estava lá cuidando das ovelhas do pai. Estava no pasto, estava no campo, trabalhando. Vai para você uma mensagem nesta noite: Deus só chama os que estão trabalhando. Deus não quer os desocupados. Deus quer usar quem já está na luta. Glória a Deus. E aí mandaram chamar, e chegou Davi, adolescente, e recebe a unção
do azeite sobre a sua cabeça, sua alma se enche da glória de Deus, e ele passa então a ser separado rei de Israel, adolescente. Vai uma mensagem para nós obreiros: quantas das vezes somos ungidos e não queremos esperar, e aí vamos lá e pisamos a cabeça do pastor e arranja fofoca, ele tem que sair porque o lugar é meu. Ei, espera, a hora vai chegar, a hora vai chegar. Não é assim. Aí Davi espera. Ele era o rei de Israel, mas era um menino. Ele tinha que amadurecer, ele tinha que crescer, e ele entendeu isso. Na hora certa, Deus o colocou no palácio. Nunca tinha pisado no palácio, não sabia do que se tratava. Talvez nós estamos assim. Os adolescentes não sabem de nada, nem do que se trata, mas o nosso Deus conhece todas as coisas, e no tempo certo Ele fará a obra, e você pisará no lugar correto. Deus vai abrir uma porta para você, Deus vai te colocar no palácio da administração, porque Ele é Deus. E um belo dia Saul passa mal, e descobriram que se tocasse uma música bem tocada, era sujeito ele acalmar-se, e lembraram então que precisava de alguém que tocasse, um arpista, que tocasse harpa bem. Lembraram então do filho de Jessé, que era um bom arpista. Chamaram para ele lá, era Davi, que entra no palácio que ele ia reinar, e toca a sua harpa, aleluia, para que o demônio saísse de Saul. Oh, mas agora ele está entrando no palácio pela porta principal, mas porque Deus estava guiando os seus passos, e assim sucessivamente. Segue-se a história, eu vou adiantar por causa do tempo. Saul teve que sair, Davi assumiu o seu lugar, e tem aquela história toda dele matar o Golias, né? Que coisa linda, né? Matou o Golias, ele ficou famoso, e de repente as mulheres começaram a cantar na rua que Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000, e isso provocou o ciúme de Saul, a raiva, a vontade de matar Davi. Mas quem é chamado por Deus tem uma proteção, aleluia. Ninguém vai te matar se Deus te chamou, porque Deus vai te proteger com anjos para te guardar. Pode ficar certo disso. E Deus guardou Davi, aleluia. E ele sobreviveu às perseguições, ele sobreviveu a tudo, até a morte, porque o Senhor estava com ele. Talvez, como diz um pastor meu amigo, você tenha perdido a oportunidade de dar glória a Deus, porque se você está nas mãos de Deus, ninguém vai te atingir, ninguém vai te tocar, porque há um Deus velando por sua vida, aleluia. Há um Deus guardando a sua alma, há um Deus protegendo a sua família, há um Deus com as mãos estendidas sobre sua vida, aleluia. Davi sobrevive tudo isso, e torna-se um dos melhores e mais famoso rei de Israel. Reina com um pedaço pequeno de início, de repente percebe a sua capacidade, e o resto das demais tribos de Israel se une a ele, e ele passa a ser o soberano rei de Israel. E quem não se lembra dele? Claro, um famoso homem de Deus, Davi, com um problema, uma porção de esposa e uma porção de filho, e pela tradição, não só israelita, mas de todos os reis, filho mais velho é o que tem direito ao trono, é o príncipe, herdeiro do trono, filho mais velho. E como saber qual era o filho mais velho de Davi se tinha opção de mulher? Todas elas, a maioria delas tinha um filho só, era o primogênito, e todas elas queriam. Agite queria que seu filho fosse rei, e Maaca queria que seu filho fosse rei, e Maaca teve o privilégio de ter o tal da Aitofel, que instruiu o menino para ser rei, e ele ficou todo empolgado, mas nenhuma preparação que não venha de Deus tem valor nesta causa.
Nesta causa nós precisamos de uma instrução divina, aleluia. E por mais que Absalão estivesse muito bem preparado por Aitofel para assumir o reinado, não era esta a vontade de Deus, embora ele fosse também um dos primogênitos. A lógica de Deus é diferente da nossa. Nós queremos seguir as tradições, e Deus às vezes não quer as tradições, Ele quebra isso e faz a sua soberana vontade. Amém? Então creia que o nosso Deus é soberano, e quando Ele faz, está bem feito, porque Ele é o Senhor, aleluia. E aí o Absalão não deu certo, tentou ser rei, tentou tomar o trono, e não foi permitido por Deus. Nunca faça isso, querer tomar o lugar de alguém. Espera Deus te colocar, espera o agir de Deus, porque o agir de Deus é maravilhoso, aleluia. O agir de Deus é na hora certa, o agir de Deus é espiritual, glória a Deus. Sigamos então. Aí Davi assume o trono, continua lá, e tem esses problemas, com alguém querendo tomar o trono, a idade chega, ele fica velho, ele tem dificuldades morais inclusive, mas tinha um coração que sabia dizer: ó Deus, eu pequei contra ti. Nunca transferi o pecado para alguém, culpando alguém, eu pequei. E aí a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, aleluia. Deus se voltava para Davi, porque Davi tinha um coração sincero e reconhecia os seus próprios erros. O erro dos outros é muito bom a gente falar, é muito bom a gente apontar, e é muito bom tratar do erro dos outros, mas o mais importante é você enxergar os teus próprios erros. É você se quebrar diante de Deus, em arrependimento, conforme descreve o Salmo 51. Ó Deus, pequei contra ti, cria em mim, aleluia, um coração reto, e renova dentro de mim um espírito voluntário, Senhor, aleluia. E Davi faz isso com muita satisfação, e Deus vê, perdoa e o abençoa. Glória a Deus, aleluia. Mas prosseguindo, as brigas da casa de Davi continuaram. Quem vai ser rei, quem não vai? Todos queriam, quase todos tinham o privilégio de ter sido primogênito da mulher e não do pai. Olha que situação, ficou um reino disputado, mas Deus fez nascer um, a quem Deus achou por bem de nomeá-lo como rei. Chamava-se Salomão, que não era o primogênito nem do pai nem da mãe. Olha como é que Deus quebra. Aí Deus chama-o, e ao nascer Deus dá um nome para ele. Salomão é o nome dado por pai e mãe, mas Gededias é o nome que Deus dá a Salomão, que significa escolhido. Olha que maravilha. Aí o Gededias cresce, simples, humilde, pacato, tinha a mínima noção de reino, mas Deus o prepara para tal. Tem gente que olha para você e acha que você não leva jeito, duvida da sua capacidade, e às vezes com razão, a gente não tem mesmo, mas há um Deus no céu coordenando as coisas, e se a mão de Deus estiver sobre você, ninguém vai te resistir. Acredite nisso. Isso é fé no Senhor nosso Deus. E Salomão então assume o trono, e Deus derrama abundância da graça sobre a sua vida, enche-o de sabedoria. Glória a Deus. É o rei mais sábio que já teve na face da terra. Chamava-se Salomão, aleluia. Sábio, inteligente, capaz, prudente, poeta, um homem com uma capacidade infinita, dada exclusivamente pelo Senhor nosso Deus. Mas como vocês sabem,
os seres humanos, nós temos um limite. E tem gente que não sabe disso, né? Pensa que vai viver a vida inteira. E começa a fazer um monte de besteira, pensando que você é eterno. Ei, acorda, que a morte está batendo aí. Pastor, o que é isso? Em plena mensagem só fala isso. Sim, meu filho, é verdade. A morte vem. Amém? Se você não estiver esperando, comece a esperar a partir de hoje. Ela vai chegar. E ai de você se não estiver preparado. Amém? A morte não é ruim, é uma bênção quando nós morremos nos braços eternos do Senhor. É passar da vida para outra vida. Aleluia. Morrer em Cristo é uma bênção. E Paulo dizia: morrer para mim é ganho, é lucro. Aleluia. Crente morre feliz, dando glória a Deus, e muitos deles falando em línguas estranhas, até nos últimos minutos da vida. Sabe o que é isso? Comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Amém. Amém. Sigamos então. Salomão envelhece e está bem perto da morte. Um dos seus filhos precisava assumir agora o trono. E tinha filhos, também como pai, diversos filhos. Mas quem vai assumir? Quem vai assumir o trono? Ele tinha um primogênito. Porém, um primogênito que não viveu no palácio, viveu fora. Foi instruído cuidadosamente para ser rei, por sua mãe, que não era israelita. Olha, mas Deus vai usar um que não é? Sim. Ele era filho de Salomão. Vivia na casa de Naamá, que era amonita, que não viveu com Salomão, teve um filho, e por alguns motivos se distanciou, mas lá instruiu o menino no caminho que deve andar. Talvez foi por isso que Salomão falou: instrui o menino no caminho que deve andar, quando envelhecer ele não vai se esquecer dele. Naamá instrui Salomão, instrui o filho de Salomão com todo cuidado, com toda a cultura de Israel, mesmo ela não sendo, para que ele estivesse preparado. E na hora certa, ele então teve o direito de assumir. E aqui então, não tenho muito tempo mais, eu vou revelar para vocês o tema de tudo isso. Choque de geração. O que nós, principalmente os adolescentes, têm demais? Um choque de geração. Tem famílias, casais, que se casam e logo tem filho. Aí o filho cresce e tem, já viram assim meninas andando com a mãe, que você não sabe bem quem é a mãe e quem é a filha? Já viram isso? Quem já viu isso? Muito próximo. Teve filha novinha, a filha se parece com ela, mais ou menos quase na mesma idade, né? Diferença pequena, tipo aí 20 anos no máximo, não é? Ficou parecida com a mãe, não dá para saber qual que é a mãe e qual que é a filha, ou se realmente é filha, dá a impressão que é irmã. Já viram isso, não já? Já viram também meninos que crescem e ficam igual o pai, mais ou menos com a mesma cara? Mas por que isso? Porque geraram filhos novos, na verdade, se parece um com o outro, tá? Mas não é sempre assim, existe aqueles também que têm filhos velhos, e quando vai andar pela rua, parece um bonitinho e fala assim: esse é o neto, né? Não, é meu filho. Aí a velha sente: estou acabada mesmo, né? O pai, né? Estou acabado. Não, ele não é meu neto, ele é meu filho. Não, você está com a cara de velha, para esse menino novinho? É seu filho mesmo, né? Tem essas coisas, não tem? Pois é, mas no caso de Salomão, ele estava velho, tá? E tinha o seu filho, que não foi criado com ele, que estava preparado para assumir o reinado, tá? Mas esse garoto teve um problema. Ele tinha um choque, ele cometeu um choque de geração.
E se você olhar na Bíblia, você não vai encontrar essa palavra, choque de geração. Não, você não vai encontrar. Mas você vai encontrar Paulo ensinando aos coríntios, dizendo que não vos desprendei a um jugo desigual. E nós, pastores mais velhos, né, os mais novos estão mais inteligentes, achamos o seguinte: moça da igreja não pode casar com quem não é da igreja. Aí arranja um velho na igreja para casar com a menina da igreja. Choque de geração. Vai dar certo? Não vai, mas os dois são crentes. Mas um é velho e outro é novo. Não vai dar certo. Choque de geração. E o pastor, não, mas na minha igreja não casa com quem não é crente. Se você está certíssimo, falar assim, mas cuidado para você não botar uma velha na vida do menino. Ou um menino, ou uma menina na vida de um velho. Porque não vai dar certo. Vai ter um choque de geração. Meninas novas com velho. Daqui a pouco ele bate as botas. Ou daqui a pouco ela começa a traí-lo, porque é um choque de geração. Ou daqui a pouco eles vão passear e alguém fala assim, é seu avô? Não, é meu marido. Choque de geração. Desculpa, mas eu vim trazer-vos a palavra de Deus, e eu não vou fugir daquilo que Deus colocou no meu coração, para falar para você. E Paulo foi muito claro. Choque de geração. Não vos desprendei a um jugo desigual. Menina super inteligente, cursada em 3, 4 faculdades, arranja um pedreiro porque é crente, casa com ela. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A cultura é diferente, choque cultural. Não vai dar certo. Amém? Está entendendo? Glória a Deus. Não vai dar certo. Muita idade, pouca idade, choque de geração. Muita cultura, pouca cultura, choque cultural. Então não vos desprendei a um jugo desigual. Está desigual. Não dá certo. Então vamos para a palavra do Senhor. Choque de geração. Aí Roboão, que quando você lê, presta atenção para você não misturar com Jeroboão, porque os dois são reis na mesma época, e os dois são reis de Israel. Porém, Roboão, rei em Judá, e Jeroboão, rei das demais tribos, porque houve um racha nessa ocasião, por causa do choque da geração. E então, Roboão assume, ele foi para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E aí, Naamá traz ele, sem ter muito conhecimento do palácio, muita habilidade, e ele vem e assume o reinado e todos o aplaudem. Que bênção! Temos um substituto para Salomão, seu próprio filho. Beleza, tudo ok, tudo ok. Aí chega a população de Israel, de Judá e das demais tribos, todos se reúnem e vai a ele. Ó rei, que alegria ter o Senhor no lugar de seu pai. Você é primogênito, embora não seja criado aqui, mas não tem problema, Deus está com você. Que beleza. Mas nós vamos te fazer um pedido. Os nossos impostos que seu pai colocou são caríssimos. Dá uma melhoradinha nisso para nós. Faz alguma coisa. E aí ele fala assim, vocês vão, e daqui 3 dias vocês voltam. E eu vou ter uma resposta. E ele se assenta com os anciãos. E eles sentam com ele e fala, Roboão, se você se fizer servo deste povo, por uma única vez, você os terá como servo para sempre. Esse é um povo bom, a carga realmente está cara para eles, ajuda-os um pouco. Conselho de velho para menino novo. E ele ouviu, mas não atendeu. Aí ele se reúne com a turma dele, que cresceram junto com ele. Se você ler o texto, você vai acompanhar direitinho. Uma turma que cresceu com ele, chamou a garotada, falou, gente, estou numa pior aí, tem que tomar uma decisão, já como rei, uma das primeiras. E eles estão reclamando aí que meu pai botou imposto muito pesado. O que vocês acham? Nós te damos um conselho. Você não entra, não dá mole não, entra firme e diga para eles que se
o seu pai os tratou dessa forma, o seu dedo mínimo é mais grosso do que as costas do seu pai. Versículo de número 10. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Meu Deus, que é isso? Você vai e dobra esses impostos. Você tem que entrar já botando moral. Sabe o que aconteceu? Choque de geração. Falhou na sabedoria. Os anciãos haviam aconselhado: faz direitinho, meu filho, atende o povo um pouquinho, vira servos deles desta vez, e eles serão teu servo para sempre. Aí ele foi, pensou direitinho, e atendeu o conselho dos amigos da mesma idade. E ele cometeu um choque de geração. Ele abalou, e logo de cara, o reino se rasgou. De 11 tribos, 10 foram embora, e ele ficou só com Judá. Fez alguma vantagem? Não. Fez uma burrada? Sim. Eu vim falar num culto de adolescentes e jovens, não é? E eu sempre falo que no casamento tem o bolo, e naturalmente o bolo é para o casal, mas todos os convidados comem, não é verdade? Então, às vezes, o culto é direcionado a um departamento da igreja, mas a igreja toda pode comer, amém? Podemos nos alimentar, e estamos então nos alimentando de quê? Precisamos sabedoria para tomar as decisões. Quais seriam as melhores cabeças para nos ajudar? As cabeças vividas. Vivida, quem já passou pelo caminho, sabe das dificuldades. Quem nunca passou, acha que tudo é aventura. Vai na aventura, e você vai voltar com a cara quebrada. Tem muito crente com a cara quebrada, porque escolheu o caminho da aventura. O melhor caminho é o caminho do temor a Deus. É o caminho do aconselhamento. Escute quem já viveu. Ouça a mensagem da palavra de Deus. Tem uma historinha muito bonita de um rapaz muito inteligente, e que ele fez umas 4, 5 faculdades, graduação e pós-graduação, e ele se julgava um dos mais sábios. E aí ele falou assim: mas eu sou o mais sábio aqui. E aí alguém chegou para ele e falou: não, você não é o mais sábio não. Não pensa assim, nunca fala isso. Não, mas eu sou o mais sábio. Para você ser o mais sábio, você precisa então conversar com uma das pessoas mais sábias do mundo, que está lá na Ásia, num cantinho da China lá. Você vai encontrar, e sim, se você conversar com ele, e ele falar que você é o mais sábio, aprovado. E ele parou, pensou naquilo: eu vou lá conversar com esse homem. Arranjou recursos e tal, e partiu para lá. E quando ele chegou lá, ele encontrou um velhinho com o zoinho rasgado, no meio de uma chácara, um casarão. Aí ele chegou, bateu palma e tal: eu queria falar com o senhor fulano. Aí saiu um velhinho lá, todo corcundinho: sou eu. Você quer falar com eu? Quero falar com o senhor. Se o senhor é o fulano, eu quero falar com o senhor. O senhor é o homem mais sábio. Pois é, eu vim aqui porque eu fiz a faculdade em tal lugar, eu fiz a graduação e pós-graduação, e eu sou formado nisso, naquilo, e o homem ficou ouvindo ele. Tá bom, meu filho, vamos entrar então. Aí chamou, e ele entrou numa sala enorme, e tinha uma mesa enorme, com a toalha branca linda, estendida sobre aquela mesa. E o velhinho falou: fica um pouquinho aí, com apenas uma cadeira. Ele olhou: ninguém vai sentar aqui, só eu. Sentou na cabeça da mesa, ficou ali. Daí a pouco vem o velhinho lá, todo torto, com uma chaleira de chá, todo envergado, chaleira pesada. Ele falou assim: meu Deus, para que tanto chá? Pingando chá pelo chão. E aí tinha uma xícara na ponta da mesa, virada sobre um pires. Aí o velhinho chegou, desvirou a xícara,
e começou com aquela chaleira entornar a xícara no chá. E a xícara foi enchendo, daí a pouco ela começou a transbordar, e o rapaz está olhando, transbordou e molhou, encheu o pires, e aí do pires começou a vazar para a toalha branquinha de linho, e começou a molhar a toalha, e foi molhando, e foi escorrendo pela mesa fora. Daí a pouco, o nível não era dos melhores, entornou na perna do rapaz. Epa, o senhor não está vendo que o senhor já encheu a xícara, encheu o pires, já molhou a toalha, e agora está molhando também. Aí o velhinho voltou à chaleira e falou assim: essa xícara é você, meu filho. Esvazie a xícara, porque senão não posso falar nada com você. Você é formado nisso, naquilo, fez pós-graduação. O que você quer? Você sabe demais. Você está igual a essa xícara, está entornando. Então, esvazie a sua xícara, que nós vamos começar a conversar sobre a sabedoria. Aí o cara caiu a cara no chão. Meu Deus, que vergonha. Eu fiz o homem molhar a toalha, sujar tudo aqui, só para ele me dar uma lição. Ele entendeu que era uma lição. Talvez Deus está falando com você nesta noite. Esvazie a sua xícara, abra o seu coração, busque a verdadeira sabedoria, cuidado com o choque da geração, porque Roboão cometeu esse grande erro, deixou de ouvir os anciãos. Para quem não sabe, a cultura oriental é diferente da nossa, tá? O rei toma posse, mas ele tem um monte de conselheiros, senhores, velho. Para se ter uma noção, o próprio Jessé, pai de Davi, era um desses anciãos. O Aitofel era um dos anciãos, e tantos outros. Formavam um conselho e sentava com o rei. Faz assim, faz assim, faz assim. Tomar essa decisão não vai ser boa. E o rei sábio atendia-os. Mas o rei tolo buscou jovens. Não, eu quero ideia nova. Tem muita gente atrás da ideia nova e pinta as igrejas de preto. Ideia nova. Ideia nova. E o Espírito Santo se afasta, porque ele gosta de luz. Ele gosta de luz, de claridade. Amém? Esvazia o púlpito, bota todo mundo lá embaixo. Perde o sentido das autoridades. A coisa está mudando. Ideia nova. As pessoas estão recusando a ideia velha por causa de um choque de geração. Mas eu vim nesta noite dizer para você, para não se permitir um choque de geração. Entenda quem você é, a sua idade, e viva dentro dos padrões da sua idade. Isso é ser adolescente sábio, isso é ser jovem sábio, isso é ser marido e mulher inteligentes, isso é ser velho, consciente, sabendo do seu lugar. Glória ao nome de Jesus. Talvez o pastor Vanderlei não me convide mais. Talvez o Marcelo fale: pastor, não preencheu. Tá, eu não estou preocupado se preenchi ou não. Eu estou preocupado em falar a palavra de Deus. Amém? Às vezes eu prego, agora eu ando muito pouco, mas em épocas passadas, quando eu saía mais distante, lugar mais distante, eu acabava de pregar e pegava o carro para ir embora, e eu percorria 100, 150 quilômetros, tranquilo, dando glória a Deus. Sabe por quê? Na certeza de que eu falei o que Deus havia mandado. Isso é muito bom. Deitar e dormir tranquilo, porque você sabe que você fez o que Deus mandou você fazer. Que Deus em Cristo então nos abençoe, que o Espírito Santo fale melhor, que nós possamos então, no nome de Jesus, aleluia, vivermos com sabedoria, buscarmos a orientação divina. Quem sabe um conselho de um mais velho, nada errado se chamar um conselho de um novo, também não tem problema, mas balanceia entre os dois, analisa. Quando Deus nos fez, tá? Ele nos deu pernas para nos carregar, tá? Tronco aonde habitam os nossos órgãos, e Ele fez uma coisa maravilhosa, nos deu cabeça, e na cabeça Ele colocou olhos, ouvidos e boca, tá?
Uma boca, 2 ouvidos. Significa que temos que ouvir mais do que falar. E dentro do cérebro, da cachola aqui, ele colocou uma massa cinzenta. E dentro disso, ele instruiu sabedoria. Amém? Raciocínio. Deus espera que nós pensamos. Deus espera que nós analisamos. Deus espera que esse livrinho de capa preta, que está na sua cabeceira, talvez na estante, talvez jogado dentro do carro, seja lido. Não é para carregar a Bíblia bonita, é para ler a Bíblia. É para abrir o coração. É para tentar descobrir o que Deus está falando. Para quem é esta mensagem? O que tem de gente se valendo de coisas que não valem mais, mesmo estando na Bíblia. Não é para você, é direcionado a outro, e você quer tomar posse, né? E toma posse errada, e aí Deus não estará com você. Mas busca de Deus o que Paulo falou, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Faça isso. Renda a Deus um culto racional, com razão. Por que eu estou aqui? Tome ceia examinando a si mesmo, discernindo o corpo do Senhor. Leia, abra o coração, a alma, busque. Talvez seja aconselhável você, antes de ler, falar: Deus, fala comigo com a sua palavra. E aí você vai sentir o Espírito Santo ministrando ao seu coração. Quantas leituras bíblicas que nós temos que parar e glorificar, talvez chorar, porque estamos recebendo a mensagem do céu. E nesse tempo de WhatsApp, de celular, de mensagens de diversos jeitos, nosso tempo está indo embora e a Bíblia está ficando no cantinho. Grande parte dos crentes estão vazios de Bíblia, porque não tem tempo para ler a Bíblia. A Bíblia é lembrada na hora do culto. E aonde ela está? Meu Deus, onde ficou? E aí que ele corre. Tem gente mais organizada, né? Tem a estantezinha lá, pegar minha Bíblia, para a igreja. Mas tem gente que nem aonde a Bíblia está, ele consegue lembrar. Meu Deus. Se você não lembra nem aonde ela está, significa que você não leu. Significa que você não zelou por ela. Significa que você não tem conhecimento da Bíblia. E nesse tempo de tanta comunicação, às vezes até nos cultos, tem gente digitando, ligado. E a mensagem está correndo e você está desligado. Não adiantou. Você perdeu o seu tempo. Você não se alimentou. Você vai continuar com fome e vai continuar se alimentando daquilo que não deve. Quanto tempo perdido. Deus espera que nos voltamos para a sua palavra. E vamos descobrir, aleluia, que às vezes nós cometemos a maior burrada das nossas vidas. A loucura espiritual. Tem ateu cristão, que faz as coisas pensando que Deus não vê. Você não é crente, rapaz. Se eu sou crente, eu sei que 24 horas por dia eu tenho um Deus me vendo, me sondando, me conhecendo, aleluia, me instruindo, me aprovando, me reprovando. Sim, 24 horas por dia. Pior do que Big Brother, que tem uma câmera em cima do cara constantemente. Você está admirado? A de Deus é muito mais forte, porque Ele conhece, antes de você fazer, o que você vai fazer. Antes de você pensar, o que você vai pensar. Antes de tomar a decisão, Ele sabe que você vai tomar. E para isso Ele te traz no culto e fala: não, faças tal. Amém? Eu encerro aqui. E eu espero muito que Deus tenha falado do seu coração. E se não me convidar para voltar mais, eu não volto. Amém? Eu continuo pregando em outro lugar, falando que Jesus salva, que Jesus é bom, que Ele me abençoa, aleluia, que Ele nos faz feliz. Glória ao nome do Senhor. Se eu tiver um tempo, um dia, eu darei a vocês um testemunho, como sou pastor abençoado. Amém?
Eu não sou abençoado de ser bonito, de ter muita coisa, não. Eu sou abençoado por Deus. Amém? Eu não estou aqui porque eu queria estar. Não. Deus me chamou. E eu disse sim para Ele. Glória a Deus. E eu sigo as suas ordens. Quase ninguém me conhece, sabia? Quase ninguém. Não sou muito conhecido, não. Porque eu fico na minha igreja falando de Jesus para os nossos membros. E eu falo na terça, e quando tem oportunidade eu falo na quinta e no domingo. E eu vou falando. Amém. Porque a minha chamada é para falar da palavra de Deus. Amém? Receba essa palavra então. Em resumo, choque de geração. Cuidado. Nem o mais velho, nem o mais novo. Busca de Deus a direção. Amém? Busca em Deus a orientação. E Ele vai te abençoar. Amém.